4 anos de preparação, tangenciada no tema no ano que fez mais de 150 acertos, bloqueio do ministro da Educação no ano que ele foi aprovado em medicina, resumos da história de Álvaro Figueiredo, meu sócio aqui na mentoria, acadêmico de medicina hoje do 8º período da UFRN, em vias de começar o internato, e que não tinha aparecido aqui no canal ainda. Hoje eu vou pedir para nosso filmmaker, o grande Guedão, dar uma virada aí. A gente está em meio ao que seria a nossa sessão de fotos de aprovado. Nosso grandiosíssimo Camilo Santana e o seu time lá no MEC não liberaram as notas e, cara, perdemos o dia da festa. Ano passado foi a mesma coisa, mas vamos ter ainda outros momentos com os nossos aprovados aqui em Natal. Mas, cara, vamos aproveitar, gravar um vídeo para o Álvaro compartilhar a trajetória dele, principalmente os pontos especiais, porque teve muito aí de SISU durante a jornada. A gente soltou um vídeo no Instagram e aqui a gente vai fazer esse vídeo por completo. Se você não conhece a história de Álvaro, escuta aí, especialmente se esse SISU agora não foi tão bem, você bateu na trave por alguma razão que você olhou e fez, putz, isso não deveria ter acontecido. A história dele fala muito sobre isso, assim, resiliência na jornada e de saber encontrar formas de continuar estudando, que foi o que ele fez no 4º ano de cursinho dele, onde ele passou. Meu querido Alvinho, resumo da ópera, especialmente nessa etapa de SISU, tá? Pra galera pegar o geral, e depois a gente vai retornar para a trajetória aí. Manda bala. Cara, assim, como o Pedro disse, eu tenho uma trajetória muito diferente da dele e com certeza vocês já conhecem a trajetória dele, que ele passou logo depois do pré. Eu passei no primeiro ano de cursinho, eu passei por 4 anos de cursinho, então tive depois diversas... do pré, né? Depois do pré. E desde a escola o cara era nerdola, jogador de Wii, entendeu? Exatamente. E estudioso pra caramba, diferente de mim completamente. Nunca tive problema com nota, sempre ia bem, desempenho altíssimo. Essa cara de cardiologista que ele tem, entendeu? Sempre ia bem, mas nos anos da prova eu não dava certo, né? Tinha dificuldade em ter estratégia de estudo, em tempo de prova, a mentalidade também não ajudava, a saúde mental atrapalhava, a maturidade me prejudicou muitas vezes. E aí trazendo para esse momento de agora que a gente está passando por mais um atraso do MEC para entregar a nota do SISU, que passar 5 dias SISU lá com a nota e você vai só liberar o resultado e não tem comunicação, ninguém avisa sobre nada, não dá um reporte, um post, fala sobre tudo menos sobre o SISU. E aí eu tenho duas situações muito peculiares nesse período de entrega de notas. Foram os 2 últimos Enems que eu participei, o de 2018 e de 2019. O 2019, o ministro da Educação me bloqueou no Twitter. Isso do SISU 2020, né? SISU um pouquinho antes da pandemia. Exatamente. Que é relativo ao Enem 19. Enem 19 e o SISU 2020, porque simplesmente deu um bug no SISU. Vocês já devem ter ouvido falar nas vagas fantasmas, na dupla classificação. Então a primeira escolha e a segunda escolha classificavam para o curso e aí a nota ficava fictícia. A gente não tinha noção da exata posição. As listas meio que dobravam. Então você passava 2 vezes e todos os cortes subiam muito. Exatamente. Você não sabia se aquele corte, depois que tirassem os candidatos dobrados, caberia você lá ou não, né? E assim, desde que começou a acontecer, a gente tinha certeza que era um bug, porque nos 2 primeiros dias do SISU daquele ano, estava tudo normal. A gente tinha noção da classificação, eu estava na classificação dentro das vagas na UFRN, e 2 dias depois mudou para todo mundo. Então foi um bug no sistema, todos os produtores de conteúdo que falavam sobre isso começaram a se manifestar na época no Twitter. O ministro da Educação era bem twitteiro, então todo mundo foi para lá. Eu criei um Twitter para poder falar com ele, só para isso, que eu não tinha Twitter, e começamos a cobrar a resposta, entender o que aconteceu. Mas no resumo da ópera, a gente passou por 5 dias de SISU sem saber qual era a posição real. Tínhamos conhecidos que estavam na posição 60 dentro das vagas e depois do bug foi para 100 e pouco dentro da UPE, da UFPE, e sem nenhum controle, né? Sem nenhum controle disso. Até que no 3º dia, mais ou menos, eu disputando as últimas vagas do curso em medicina aqui na UFRN, o ministro me bloqueou de tanto eu perturbar a vida dele, e quando saiu o resultado, o bug foi comprovado, porque todas as classificações mudaram totalmente. Eu saí das últimas posições para as primeiras do 2º semestre. Essa pessoa conhecida, dentro das 60 vagas, tinha subido para 100 e pouco. Retornou para perto das 60 vagas, então foi um problema, né? E hoje em dia não tem mais essa dupla classificação, é a prova de que 2020 foi um bug no SISU.
E assim, a gente teve muito amigo. A AM já existiu, foi o primeiro ano da AM em 2019. Álvaro, inclusive, foi nosso primeiro aluno do online da AM. Essa história é boa, a gente conta depois. E a gente teve alunos que teriam passado na UFRN, né, era uma turma de 25 alunos só em 2019, mas uns teriam passado na UFRN e não sabiam que teriam passado, aí preferiram não botar lá. E aí, quando terminou, que limpou as listas, a pessoa viu que o corte estava menor. A minha situação foi dentro disso. Eu lembro, no último dia do SISU, eu estava em 50 de 50, com a chance de, enfim, perder a vaga. E esse ano já tinha a regra de, se eu passo na segunda opção, eu não posso ficar... Primeira, sim, eu perco a primeira. Se eu passo na segunda opção, eu não posso concorrer na primeira. Então eu tinha uma decisão grande a tomar. Ou eu coloco só na universidade que eu quero e corro o risco de ir para lista de espera, ou eu coloco as duas e corro o risco de ser aprovado e não poder concorrer na lista de espera, estando ali nas últimas vagas. Isso foi uma questão familiar muito grande, porque eu estava no 4º ano de SISU, eu queria entrar em medicina, mas eu queria a universidade, queria ficar em Natal, e aí dentro de casa foi essa conversa. A minha família querendo que eu colocasse na segunda opção, e eu não vou colocar, eu vou correr o risco, eu vou aceitar, porque é um bug. Eu tinha plena confiança de que era um bug, que as vagas iam descer e que eu ia ser bem classificado. E foi o que aconteceu. Perfeito. E assim, sobre essa trajetória agora, né? Por que esse ano foi tão relevante? Por que a família se envolveu tanto? Acho que vale a pena pegar para puxar a história lá do começo, para vocês conhecerem da trajetória de Álvaro. Essa primeira parte foi sobre o SISU que ele passou e os problemas que ele teve e gosta de estar tendo esse ano agora. Talvez quando a gente subir esse vídeo já tenham finalmente saído a lista, mas são 5h50 e não soltaram a lista ainda. Era para soltar às 9 da manhã e ninguém se comunicou, então está sendo bem caótico esse ano. Mas beleza, antes desse SISU caótico teve muita coisa antes, acho que vale a pena puxar lá do 3º ano do ensino médio, só para dar o resumo dos primeiros anos. Boa. E aí a Álvaro chega nos anos mais relevantes, que são os últimos ali. Quem foi você no 3º ano? Quão perto você chegou do Enem? Que problema você teve? Cara, eu sempre fui um aluno exemplar, em termos de nota, presença, atitude, e sempre tive facilidade de lidar com a escola. Sempre estudei quando precisava, sempre segui o ritmo de tudo. Ficava montando cubo mágico, né? Montando cubo mágico, enfim. Viciado em cubo mágico, coisa de nerd, entendeu? Tinha facilidade na escola. Não era um aluno de alto desempenho, não estava no top 1, mas estava acima da média para um bom colégio que eu estudava aqui em Natal. E aí, no primeiro ano, no pré, eu não atingi a nota, passava em qualquer curso, menos medicina aqui na Federal, e não disputei outras vagas por aí. E entrei, fiz 4 anos de cursinho, como o Pedro disse. 2016 foi o primeiro ano depois da escola. Foi um ano muito desafiador, porque todos os meus amigos foram para a universidade, poucos ficaram comigo para tentar mais um ano de cursinho, porque o pessoal não queria medicina. E para mim foi uma virada, assim, uma virada de momento, porque ali eu não tinha mais a obrigação de dar o respaldo da nota dentro da escola, mas tinha a obrigação de desempenhar muito bem durante o ano para passar o quanto antes. E você teve vários desafios pessoais e familiares, né, assim, emocionais até, acho que vale a pena compartilhar, porque muita gente passa por coisas assim. Demais. No primeiro ano, 2016 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, por conta dessa transição, por conta da necessidade de ter autonomia para lidar com essa jornada. A pressão não era familiar, era uma pressão muito mais minha, talvez poxa, sempre deu certo para mim dentro da escola e agora está dando tudo errado e para as outras pessoas estão dando certo. Essa mudança brusca de realidade mexeu muito comigo e eu não performei muito bem. Eu não entendi o que fazer, ia para as aulas, fazia as apostilas, seguia o fluxo que estava acontecendo ali. Eu estava muito, que a gente fala, né? Use o cursinho, não vá para lá e só faça tudo. E foi isso que eu fiz. 2016 eu só fui na manada, repetindo padrões, né? No fluxo, sem refletir, sem pensar, sem fazer nada, muito pela maturidade, pela idade. E aí não foi aprovado em 2016. E aí, assim, trazendo eu acho que dá pra gente fazer uns 3 vídeos de umas 2 horas contando cada um desses anos, que eu poderia trazer detalhes muito mais profundos. Mas
por que foi tão desafiador essa tomada de decisão de colocar só uma opção no ano de 2019, né? No caso, SISU 2020. Porque no penúltimo ano, antes de fazer esse Enem, eu tinha tido o meu auge no resultado, tinha feito mais do que 150 questões, isso no Enem de 2018, para ir para o SISU 2019, e quando saiu o resultado, por volta do início de janeiro, eu tangenciei o tema da redação. Então tinha uma prova de mais de 150 acertos, que para a época era... acho que é esse contexto. Pessoal, em 2018, cara, fazer 150 acertos no Enem, acho que foi aqui na UFRN em especial, foi quando começou a aparecer um ou outro candidato fazendo 150 a mais. Eu entrei com 146, minha redação veio bem ruim, mas eu tive amigos que entraram com 138, com 142 no primeiro semestre, no Enem 2017. Isso. Então, assim, 150 na época era, putz, bicho, pode marcar o churrasco já, a gente tá vivendo um momento muito diferente do SISU, que é 160 a mais, isso. Com muita facilidade, a prova tem uma pegada diferente. O nível dos candidatos está muito mais alto, enfim, a profissionalização do estudo, que é o que faz você vir para a mentoria para ter mais profissionalismo, ter mais direcionamento. A gente não estava no final de semana, ou estava pouco. No nosso tempo, ninguém estudava em janeiro. Hoje é padrão, você não vê ninguém não estudando mais em janeiro. Então, assim, as coisas foram, sim, se sofisticando, se profissionalizando, isso é um fato. E assim, antes da gente seguir, eu só queria fazer essa caminhada da tua evolução. Teu terceiro ano foi como você falou, você teve evolução na média simples no primeiro ano de cursinho ou quase nenhuma evolução? Eu tive evolução. Mas nada significativo, né? Nada significativo. Eu tive evolução suficiente para... Na época eu tinha dúvida entre medicina e engenharia aeroespacial. Aeroespacial. Aí eu passei em engenharia aeroespacial, mas porque minha nota de matemática foi muito alta. Tá. Então o peso lá para matemática é bem mais alto, são 14 vagas e eu consegui ser aprovado em engenharia. E não fui. Mas eu tive um avanço. Um mínimo avanço. Aí o segundo ano de cursinho, teve avanço em relação ao primeiro ano de cursinho? Ou nada? Cara, é engraçado. 2017 foi um ano que eu mudei totalmente o ritmo de preparação. Foi o segundo ano de cursinho dele? Isso. Tinha um grupo que a gente sempre estava junto no cursinho, estudava junto e tinha um ritmo junto de fazer tudo. Foi um ano que eu engoli todas as apostilas. Eu dizia muito. A gente chegava no meio do ano, que tinha o recesso do cursinho para mudar a unidade, eu já tinha matado as apostilas e já estava pegando as da frente para fazer acontecer. E fazendo tudo isso sem parar, cara. Sem parar. Quando saiu o resultado de 2016 para 2017, eu já tinha um pouco de noção que era comum as pessoas tentarem mais de uma vez para fazer medicina, então conscientemente eu disse, eu vou retornar e vou fazer isso aqui acontecer. E a gente montou esse grupo que foi de janeiro até julho, agosto, nesse ritmo. Tá. E aí isso segundo ano de cursinho dele. E aí foi muito complicado, porque a reta final, para você que vai se preparar agora esse ano, a reta final ela é crucial. Mas importa. No ela pode destruir um ano perfeito, se você vacilar. Se você errar na dose, se você se expor a coisas desnecessárias. Então é um momento do ano, sabe, que você evita jogar a bola para não quebrar um braço e não prejudicar a prova. Você vai se protegendo ali de diversas formas. E eu não fiz isso, e não foi na parte física, foi na parte da saúde mental. Eu cheguei do meio para o final do ano, nesse período de revisão, exaurido. Eu engoli todas as apostilas, eu matei todos os simulados, eu desempenhava bem, mas a minha mente fritou. Errou a dose? Errei a dose. 100%. Minha mente fritou. Eu tenho até um episódio muito marcante nesse último mês pré-ENEM, que eu não lembro, eu fui para alguma consulta, alguma questão no médico, acho que estava acompanhado até da minha mãe ou do meu pai, enfim, algum familiar, e eu precisava abrir o celular para pegar um exame, para pegar alguma coisa. Tá. E eu esqueci a senha do celular, entendeu? Foi um estafo mental que eu não lembrava a senha do celular, que eu destravava o celular todo dia. Na época não tinha negócio de digital, meu celular não tinha isso, digital ou Face ID. Não consegui, eu tive que resetar o celular para voltar a usar. Me apagou da tua cabeça assim. Não lembrei. Eu lembrava dessa parte da história, que o segundo ano foi ruim pela saúde mental. Isso aí eu não lembrava, não. Então, assim, você vê que... Foi muito marcante isso pra mim. Que e aí eu fui pra prova muito mal, muito cansado mentalmente. Parecia que eu tinha
Sabe quando você passa 2 dias sem dormir direito, que... Sim. O hipocampo está lotado. Sua cabeça está zerada, você não cria raciocínio. Não tem espaço para entrar nada novo. De forma rápida. E, enfim. E aí isso atrapalhou o resultado. Isso atrapalhou o resultado. Eu não tive um resultado ruim, mas também não foi o suficiente. Como eu disse, tinha um grupo muito presente, muito unido na época do cursinho, mas era unido para fazer prova, para estudar, para fazer aquilo. A gente estava mantendo esse ritmo alto e 90% deles passaram. 90%. Era Gui, Fred, que foi Marcelo. O ano que eu entrei. Exatamente, 2017. Era o segundo ano de cursinho de Álvaro, era o meu primeiro ao mesmo tempo. Todos entraram. Todos os amigos em comum. Estão assim, formados agora, inclusive. Exatamente. E nesse ano, essa turma toda entrou. Essa turma que era, tipo, mais alto nível do cursinho na época. Então, quando eu entrei no cursinho, já quis fazer amizade com todos eles, porque eles eram quase todos monitores, inclusive. Eles entraram no primeiro semestre, eu entrei no segundo semestre. Assim, eu imagino a tensão, a falta de vontade até de voltar a estudar em 2018, sozinho agora, sem os amigos, e indo para um terceiro ano de cursinho. Era assim, mais uma vez eu tinha muita clareza do que tinha acontecido para eu não ser aprovado. Apesar deles terem ido e eu ter ficado, eu fiquei extremamente feliz por eles, a gente comemorou muito junto, e foi aquilo de, bicho, agora eu tenho que me proteger para fazer acontecer. Então saí dos ambientes... Pode seguir. Então saí dos ambientes que eu estava... Pode seguir. Então saí dos ambientes que estava, saí do cursinho que eu fiz inicialmente, comecei a estudar sozinho e mudei totalmente a forma de olhar para o estudo. Obviamente que eu já tinha uma base construída a nível teórico, tem muita gente que já tem esse alicerce, mas peca indo para a aula e, enfim, gastando tempo com um estudo extremamente passivo, e eu mudei toda a minha rotina. Desde 2018 foi fazer prova? Desde 2018 eu fazia prova todas as semanas, às vezes 2, 3 provas do Enem por semana, corrigia todos os erros, atacava os assuntos que eu estava com mais dificuldade. Perfeito. E parei de assistir aula no cursinho presencial. Inclusive disse isso para os meus pais, disse, eu não preciso, não vou fazer isso, confia em mim, vou ficar indo para a UFRN, ia para a BCZM, para a biblioteca, ia para o IFRN, que tem cabine de estudo lá gratuita, pública também, e ficava focado em distribuir meus dias em fazer questão, olhar para tudo que eu estava errando e fazer prova. Perfeito. E todo final de semana eu fazia prova, que tinha um cursinho que foi o único que eu fiquei matriculado, que fazia prova toda semana presencial. Então toda semana eu fazia lá, e era lá que eu tinha certeza que eu estava performando bem e mantendo aquele ritmo de estudo. E aí foi um ano muito sozinho. Tinha eu e minha namorada na época que estudava para medicina também comigo, e a gente estudava sozinho, ia para a biblioteca e fazia isso. Então não estava mais num ambiente de cursinho, e foi onde eu performei absurdamente, assim. E aí teve os 150 a mais nos acertos, tangenciou a redação e não deu para entrar. Aí essa parte final, assim, acho que para finalizar, ela tem que ser bem contada, porque a gente recebe, cara, essa fase de liberação de nota, recebe muito aluno, chega pra gente falando assim, eu não aguento mais, porque eu já estou me preparando há muito tempo, às vezes eu já parei de trabalhar para voltar a estudar somente, ou eu segui do meu ensino médio só estudando já há 5 anos, eu não aguento mais passar um ano estudando, eu não aguento mais pedir para minha família pagar um cursinho, eu não aguento mais, assim, não estar fazendo nada, não ter uma fonte de renda, e tudo que eu vou comprar eu tenho que pedir pro meu pai, me dá o dinheiro, me presta o cartão. Então, assim, isso certamente aconteceu com você quando você viu que mais uma vez não ia dar. E a forma como você driblou isso é muito boa. Assim, a forma de criar uma independência, digamos ali, de mudar assim, seu posicionamento diante dos estudos e diante do Enem. E aí acho que vale a pena compartilhar o que é que você fez em 2019 para conseguir continuar se preparando, só que de um jeito diferente. Cara, para mim a grande virada de chave não esteve só na forma como eu passei a estudar, mas principalmente na forma como eu passei a enxergar o que é a preparação para o Enem, para ser aprovado na universidade que você quer, que a pessoa quer. Principalmente um curso como medicina, que é altamente concorrido. Perfeito. Aquilo tem que significar muito para você. Senão, de fato, você vai desistir.
Se você está indo buscando algo que você não tem certeza ou que, sei lá, é um motivo muito superficial, a parte do medo de não conseguir vai te dominar. Agora, se aquilo é de fato seu propósito, é a sua vontade, é a sua realização, coloca isso em primeiro lugar, que esses 4 anos que eu passei no cursinho, eu sei o que eu aprendi em cada um deles, e sou grato por cada um deles, e eu só estou aqui, a gente só fez essa sociedade, só fez a mentoria por conta desses 4 anos, que me formaram enquanto pessoa, para além de estar dentro de uma universidade. Então, a primeira coisa é isso, a aprovação é uma etapa da sua formação. Continue. Você vai falhar por diversas vezes em diferentes cenários. É agora, para o Enem, é depois dentro da faculdade, não passando uma prova de uma liga, não executando um trabalho no tempo, ou é na residência. Você vai enfrentar barreiras todo o tempo. Mas se é aquilo que você quer, você vai se amarrar, você vai buscar estar perto de pessoas que te apoiem nesse sonho e você vai continuar. O que eu gosto de abordar junto disso 2019, assim, de ferramental, tomada de decisão. Você começou a trabalhar, né? Assim, isso foi um desafio, porque você nunca tem trabalhado. Talvez até, como você falou, ter trabalhado lhe fez ter coragem de participar da mentoria, de ir para frente disso. Mas conta assim, o que é que você fez para continuar tendo, cara, vontade ou paciência de olhar para uma questão de física, química e biologia em 2019, ao mesmo tempo gerar uma fonte de renda, poder pagar seu cursinho sozinho? Conta aí. Perfeito. Cara, enfim, em 2018 tinha performado muito bem, tangenciei o tema na redação e tive que mudar a rota. Isso foi muito ruim para mim, foi um baque tremendo. Não pensem que, tangenciei o tema, vou continuar aqui. Não. Abalou todo mundo. Tem nem mais paciência para aquilo. Né? Não tinha paciência, não sabia mais o que fazer, acho extremamente injusto, achava que tinha sido um problema no SISU. Não sabia que... Foi na justiça, pedi a prova. Entrei na justiça para receber a correção antecipada, saiu a correção antecipada, quando eu corrigi, eu disse, que merda de redação é essa? Tinha ficado uma porcaria a redação mesmo. Sei não, deu um tilt na cabeça, não lembrava da redação, então foi aquela coisa, a prova estava lá em cima e a redação realmente foi lá embaixo e eu precisava continuar. Eu tinha certeza que eu precisava repetir o mesmo ritmo de estudo, o mesmo nível de estudo, o mesmo método de estudo que eu fiz em 2018 para a prova. E que para a redação eu precisava ter um cuidado e esmero diferenciado. Então fui para 2019 sem me preocupar no cursinho que eu ia fazer ou onde eu ia estar realizando aquilo. Fui convidado por um cursinho com bolsa de 100%. Me convidaram para ser monitor lá. A bolsa era atrelada a isso, a bolsa era atrelada, trabalhar meio que para pagar o cursinho. A bolsa era atrelada à monitoria. Tinha muito medo de errar na monitoria, apesar de saber da disciplina, tinha medo de ir para o quadro e, enfim, amarelar ali ou não saber resolver. E aí no início do ano, era interessante isso. Eu fazia toda a apostila antecipadamente, todas as questões, para na hora de chegar na monitoria eu já ter certeza que eu conhecia aquela questão. Só que chegou um momento, talvez no 3º ou 4º mês de cursinho, que eu estava leve. E o ano 2019 eu lembro que foi um ano leve. Eu ia para a sala da monitoria, passava o dia lá. Ou eu estava fazendo questão no canto, ou eu estava ajudando alguém no quadro. A questão, eu podia travar na questão, mas eu lembro que eu parava assim, ninguém estava conseguindo fazer, e a gente, calma. Aí respirava, tentava extrair lá da mente e fazia. E fui lidando com diversos cenários na minha vida naquele ano, dentro do cursinho, fora do cursinho, pessoal, de forma muito mais tranquila, muito mais leve. E continuando desempenhando muito bem nos simulados que eu fazia. Então, dar monitoria, ser professor, ajudar as outras pessoas a resolver as questões, colaborar dessa forma, foi uma forma de não só aprender pra caramba, sedimentar o conteúdo, mas de ter confiança. De ir para a prova e ser só mais uma, sabe? Uma forma de driblar assim, a saturação em relação ao estudo do Enem. Porque é o que acontece, o aluno fica saturado de estudar. Só que ele ia fazer questão, não era, estou estudando, era, putz, eu tenho que garantir que eu não vou passar vergonha se alguém chegar para tirar dúvida, eu tenho que garantir que eu vou estar confiante para explicar isso para alguém. Então, assim, era uma perspectiva profissional. Isso é muito massa, pô. Isso é muito massa. Fora, assim, o ir dormir super satisfeito
Caraca, tirei umas 5 dúvidas hoje de uma menina que estava super perdida. Ajudei um cara que está começando um cursinho agora, que estava cansado, não sabia nem para onde ia, e eu ajudei. Isso vai tornando o seu ano mais feliz. Tem que buscar servir, bicho. Um grande desafio do vestibulando é que ele não gera valor para a sociedade, afinal a preparação é para ele mesmo, e isso satura, pô. Isso está na Bíblia, inclusive. A gente está aqui para servir. E ao não servir, a gente vai se saturando. Então, leva essa reflexão. Será que a sua preparação não está perdendo algum potencial porque você está fazendo ela só para você mesmo e não está conseguindo levar isso para alguém? Talvez levar para alguém ajudar muito o seu ano. Aí é monitoria, aula particular na sua cidade, no seu condomínio, na sua escola, não sei, bicho. Vai atrás. Então, assim, Álvaro foi atrás no caso dele, dá para ir atrás e conseguir adaptar a sua jornada dessa forma. Então é isso, tá feito. Obrigado, meu amigo. Maravilhoso. Gostou do vídeo? Bota aí nos comentários o que você achou e até o próximo. Lembra que é apenas questão de tempo se você tiver direcionamento. Valeu!